Olá, que bom estarmos juntos de novo. Hoje, aqui no Ministério Jesus Diário, a gente vai mergulhar numa reflexão bem profunda sobre perdão, Um tema central, né? com certeza. E a gente vai usar como base o nosso devocional do dia, que explora aquela parábola incrível de Jesus em Mateus 18, sabe? A do rei e dos servos. Ah, sim. Aquela que mexe mesmo com a gente. Exato. A questão principal que a gente quer conversar é como é que o perdão imenso que recebemos de Deus deveria, assim, na prática, mudar totalmente a nossa forma de perdoar. É uma conexão direta que Jesus faz, né? Diretíssima. A história, para quem não lembra bem, começa com um rei acertando as contas. Aí chega um servo devendo, tipo, 10.000 talentos. Uma fortuna. Algo inimaginável para a época, né? Impagável para uma pessoa. Totalmente impagável. O servo se desespera, implora, pede mais tempo, misericórdia. E o rei? Movido de compaixão. Isso. Por pura compaixão, ele cancela tudo. Perdoa a dívida inteira. Um ato de graça, assim, absurdo. Uma demonstração de misericórdia sem limites. Só que aí, né, a coisa muda. E é aí que a parábola pega a gente. Pega mesmo. Porque o que acontece depois é chocante. Conta pra gente. O que esse servo faz logo depois de ser perdoado? Então, ele sai dali, né? Encontra um colega, um outro servo que devia para ele 100 denários. 100 denários, que, comparados aos 10.000 talentos, É quase nada. Né? É uma quantia pequena, significativa talvez para o dia a dia, mas irrisória perto do que ele devia. e a reação dele? Terrível. Ele agarra o colega, exige o pagamento na hora, não aceita a súplica Puxa vida. e joga o homem na prisão. É uma crueldade, uma falta de coerência que assusta. Esse contraste é o ponto nevrálgico, né? Exatamente. É aí que Jesus quer chegar. Os 10.000 talentos são claramente uma imagem da nossa dívida de pecado com Deus. Algo que por nós mesmos jamais poderíamos quitar. Impagável mesmo. E o perdão do rei é a graça de Deus. É a salvação que vem por Jesus, por pura misericórdia divina. E os 100 denários? São as ofensas que a gente sofre no dia a dia. Pequenas, às vezes maiores, mas ofensas humanas, sabe? Coisas que acontecem entre nós. Entendi. Então a incoerência do servo é? É não ter entendido nada. Quer dizer, ele recebeu a graça na pele, sentiu o alívio daquele perdão imenso, mas aquilo não entrou no coração dele. Não mudou quem ele era. Não internalizou, né? Não, a graça não se tornou parte dele a ponto de transbordar para os outros. E aí a parábola questiona: que fé é essa? Uma fé que recebe misericórdia, mas não pratica misericórdia. Será que a gente entendeu mesmo o tamanho do perdão que recebeu? Essa pergunta é desconfortável. E o nosso devocional, ele extrai uns princípios bem diretos disso, né? Sim, muito claros. Primeiro que a nossa salvação é pura graça. Não tem mérito nosso. Ponto. Fundamental lembrar disso sempre. Segundo, se a gente foi perdoado assim, e mesmo assim segura o perdão, não libera para outra pessoa, isso mostra que a gente não entendeu a lógica da graça. Na prática, é como se a gente rejeitasse essa lógica. Exato. É como dizer, a graça do rei foi ótima para mim, mas para os outros, aí é na base da justiça, do merecimento. Isso não fecha a conta, né? Não mesmo. E tem mais, né? Jesus fala de um perdão? Do íntimo, de coração. Não é só da boca para fora, é uma liberação real que transforma a gente por dentro e o relacionamento também. E negar esse tipo de perdão, segundo o devocional, vai contra a essência do evangelho. Totalmente contradiz a mensagem central que a gente diz acreditando. E o final da parábola? A advertência de Jesus é Direta. fortíssima. Assim também o meu Pai Celestial fará a vocês se cada um não perdoar de coração a seu irmão. Olha, isso eleva muito o padrão, né? Muito. Não é uma sugestão. De forma alguma. Liga direto com o que Paulo vai dizer depois lá em Efésios e em Colossenses. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É quase um mandamento, uma marca de quem realmente pertence a Cristo. É a prova de que a graça nos alcançou de verdade. Exatamente. É um fruto esperado, digamos assim. Ok, a reflexão é poderosa, mas
E no dia a dia, na prática, como a gente vive isso? O devocional dá umas dicas, né? Sim, ele traz para o concreto. Primeiro, um convite ao autoexame, sabe? Olhar para dentro. Tem alguma mágoa, algum ressentimento que eu estou guardando? Aquela coisinha lá no fundo, Isso. E aí, fazer a escolha consciente de liberar perdão. Mesmo que doa, mesmo que pareça difícil, é uma decisão. uma decisão, entendi. E depois? Depois é praticar a misericórdia todo dia. Se lembrar constantemente: olha o tamanho da dívida que me foi perdoada. Isso ajuda a colocar as ofensas dos outros em perspectiva, né? Faz sentido. Muda o olhar. E por último, ser um exemplo. Mostrar que perdoar não é ser fraco. Pelo contrário, é uma força que vem lá da cruz, da compreensão do que Cristo fez por nós. Um processo contínuo, então. Nada fácil, mas Necessário. muito necessário. A ideia que fica é essa. O perdão que Deus nos deu, ele só se completa em nós quando a gente consegue passar adiante. Vira um reflexo da graça. Um reflexo visível dessa transformação interior. Perfeito. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar durante o dia, né? Qual seria? Considerando o tamanho dessa graça que a gente recebeu, essa graça quase impensável, como é que essa consciência pode ativamente, sabe, mudar as nossas reações quando alguém nos ofende? Seja algo pequeno ou grande. Como a gente pode viver isso de um jeito que transforme de verdade nossas ações e relacionamentos? Uma ótima pergunta para levar conosco. Para refletir e principalmente para tentar viver